Sua vida financeira é organizada ou está em desordem? Você planeja ou você acha que planejar é falta de confiança em Deus? Ah, meu irmão, é o contrário. Deus nos deu inteligência para usarmos. Hoje, na 25ª palavra de força e coragem da Quaresma de São Miguel Arcanjo, eu vou te entregar como organizar suas finanças. Com sabedoria. Meu irmão, minha irmã, esta palavra de força e coragem, essa Quaresma de São Miguel, tem um propósito da batalha da transformação. Transformação espiritual, familiar, profissional, financeira, que é a que nós estamos trabalhando, emocional, afetiva e na saúde física. Se prepara para o impacto de transformação na sua vida. Vamos para a palavra de força e coragem? Mas antes eu te peço, deixa o like no vídeo. Esse like é um clique simples, mas fortalece muito. Você que não está inscrito, se inscreve agora no canal, clica no sino e clica na mensagem todas. Venha na seta de compartilhar, 5 amigos você vai abençoar com esta palavra de força e coragem. Vamos juntos? Como organizar suas finanças. Pega a palavra combatente, Provérbios capítulo 21, versículo 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas todo precipitado tende à penúria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha como essa palavra já começa forte. Os planos do diligente, daquele que planeja, que organiza, que se esforça, tendem à abundância. Mas todo precipitado, desorganizado, que não se planeja, tende à penúria. A palavra de Deus elogia quem planeja. Jesus disse para calcular o custo antes de construir uma torre. Olha como é importante o planejamento. Eu vou dizer para vocês, tão importante quanto ter um propósito, é a importância de ter um planejamento. Quem não planeja deve estar no plano de outra pessoa. Não avança, não prospera. Salomão observava as formigas, lá em Provérbios 6, que se preparavam no verão. Interessante, Salomão observava o planejamento das formigas. Planejamento financeiro não é falta de fé, é exercício de sabedoria. Guarde essa palavra. Planejamento financeiro não é falta de fé, é exercício de sabedoria. E é até importante, escreva, coloque nos comentários, exercício de sabedoria. Por que é importante ter essa consciência? Porque muita gente faz exercício de várias coisas, mas não faz de sabedoria. E a arma, o segredo para a prosperidade é sabedoria. Muitas pessoas espirituais acham que planejar é não confiar em Deus. Você já viu alguém dizer, não, eu confio a Deus? Sim, mas é o contrário. Quem te deu a inteligência foi Deus, para você usar. Ele quer que sejamos, como diz a palavra, prudentes como as serpentes. Confiar em Deus não significa ser irresponsável. Guarde isso. Confiar em Deus não significa ser irresponsável. A responsabilidade é sua. A inteligência Deus te deu. Por isso, planeje. Geraldinho, me ajude praticamente. Eu vou te dizer agora. 6 pilares do planejamento cristão. O primeiro deles é a oração. Como assim? Comece sempre pedindo direção divina. Senhor, me orienta como fazer. Me orienta como devo fazer. Me acompanha nesse planejamento, sempre começa pela oração. Aí depois vem o ponto 2. Quais são os pilares do planejamento cristão? Oração, depois diagnóstico. Saiba exatamente onde você está financeiramente. Você está em dívida? Você está equilibrado? Você está investindo? Você está crescendo, prosperando? Você está diminuindo? Lembre-se disso. Eu preciso saber o diagnóstico, porque muita gente, especialmente aqueles que estão devendo, quem aqui está enfrentando dívidas, coloca o nome dívidas nos comentários. Inclusive, vou rezar por você hoje. E aqueles que estão devendo, da maioria das pessoas, 99,9% dos que eu atendo, a primeira coisa que eu pergunto é quanto você deve? Não, mais ou menos isso. E eu disse, mas quanto exatamente? Não, exatamente não sei lhe dizer. É assim com você?
Exatamente, eu não sei dizer. Por quê? Não tem um diagnóstico. Então, até para dever, você precisa ser organizado. Dever no sentido de pagar. No sentido de quem vai pagar, de quem vai vencer as dívidas. Primeira coisa é diagnóstico claro. Saiba onde exatamente você está. Onde são as dívidas, para onde está indo o seu dinheiro, sabe? Para onde está indo isso, o quanto você está pagando. Estou pagando juros. Quanto você está pagando de juros, até para você se organizar para ir diminuindo esses juros. Isso aqui é forte. Terceira coisa, primeira oração, segundo diagnóstico, terceiro, metas. Defina objetivos claros, prazos realistas. Sabia que até para pagar dívidas eu tenho que ter metas? Assim como se come um bolo, eu preciso fatiar. Normalmente eu começo por onde? Por onde eu estou pagando mais juros. Ou então pela menor conta, para que eu possa sentir aquela empolgação de vencer uma conta, comi uma fatia do bolo. E assim como se come um bolo, fatia por fatia, se eu te dou um bolo inteiro e você pega nas mãos, você vai se sentir desconfortável. Não é assim que acontece? Eu te dou um bolo, aí você pegar um bolo inteiro na mão, você vai dizer, mas não tem como comer esse bolo. Exatamente. Mas se eu coloco o bolo aqui e parto em fatias, você passa como uma fatia agora, depois uma fatia após o almoço, depois no carro, 2, 3 dias, aquele bolo desaparece. Se eu te der o bolo nas mãos, você diz, é impossível. Mas em 2, 3 dias, aquele bolo desaparece. Assim também são as dívidas. Claro que não são em 2, 3 dias. Mas se você fatia, comendo fatia por fatia, você vai vencendo. Então, isso daqui é muito claro. Defina objetivos claros, prazos realistas. Claro que eu estou falando para quem deve, mas a mesma coisa é para quem vai comprar um carro, vai comprar a casa, de quem vai fazer uma construção, de quem vai fazer um investimento, sabe? Defina objetivos claros e prazos realistas, porque aquilo que não tem prazo não existe. Quarta coisa, orçamento. O que é o orçamento, Geraldinho? É o que muita gente não tem, por isso que entra em desordem financeira. É o controle de entradas e saídas mensalmente. É ter a clareza de para onde está indo o seu dinheiro. Para onde é que está indo o seu dinheiro? Sabe? De onde está vindo e para onde está indo. Orçamento. Quinto, reserva. Tenha uma quantia para reserva de emergência. Geraldinho, eu estou nas dívidas. Exatamente. E aí você vai vencer as dívidas. Qual é o próximo passo depois que sair das dívidas? Eu vou ter a minha reserva de emergência. Porque eu só vou ser, não, eu já vou comprar. Não, eu vou ser o investidor após ter uma reserva de emergências. Como é uma reserva de emergências? No mínimo, 6 meses do seu custo. 6 meses, ou seja, se você ficar sem emprego hoje, você conseguiria se manter. O ideal, 12 meses, 1 ano. 1 ano. 1 ano das suas despesas. Se você tem um orçamento, você sabe quanto você gasta por mês. Então, quanto é a minha reserva? Eu devo ter como meta de, no mínimo, 6 meses da minha manutenção. E o ideal de pelo menos 12 meses. A gente viu, inclusive, com o lockdown, uma pandemia, um problema como aconteceu, como isso é necessário. E sexto, investimento. Isso aqui é uma ordem. Como é que eu vou investir? Como é que eu vou investir? Fazer o dinheiro trabalhar para você. Você colocar num banco, claro que não, uma poupança, num CDB, numa situação, você comprar um imóvel para alugar, faça o dinheiro trabalhar para você. Ao invés de você gastar todo o seu dinheiro com supérfluo, primeiro reserva de emergência, depois você se torna um investidor. Esses são os pilares do planejamento cristão. E o planejamento versus ansiedade é muito forte, porque o planejamento saudável, ele é feito com confiança em Deus. Eu não fico ansioso. Já diferente, a ansiedade disfarçada de planejamento é uma obsessiva, sabe? Obsessão, não inclui Deus. Não. O planejamento saudável ele inclui generosidade como prioridade. A ansiedade disfarçada de planejamento só pensa em acumular, só em acumular, só em acumular. O planejamento saudável tem flexibilidade, sabe, para mudanças. Já na ansiedade disfarçada de planejamento, não, é rígida, não aceita imprevisto, tem que ser desse jeito. No planejamento saudável, gera paz, gera organização. Na ansiedade disfarçada de planejamento, gera estresse e medo constante. Planeje, mas permaneça firme, permaneça confiante. Organize-se, mas não se torne escravo dos seus planos. Deus pode mudar seus caminhos.
E seus planos devem ser flexíveis o suficiente para se adaptarem à vontade de Deus. São Miguel Arcanjo nos protege da ansiedade, nos protege da desordem financeira, dando-nos sabedoria para planejar com prudência e com fé. São Tomás de Aquino dizia: a prudência é a virtude de bem governar e dirigir. E eu te falo hoje, o planejamento é a oração da mente, a organização é a oração das mãos. Por isso, meus irmãos, hoje vou te dar uma tarefa. Faça o seu diagnóstico financeiro atual, some todas as receitas, some todos os seus gastos fixos, calcule quanto sobra ou quanto está faltando. Segunda tarefa, defina 3 metas financeiras, uma para 6 meses, outra para 1 ano e uma para 5 anos. Terceiro, crie um orçamento mensal simples, dividindo seus gastos em categorias: gastos essenciais, gastos importantes e gastos supérfluos. Preste atenção. Estabeleça uma reserva de emergência. Comece com o equivalente a 1 mês dos seus gastos essenciais. 1 mês. Depois você vai ampliar para 3 meses. Depois para 6 meses. Até chegar em 12 meses. Ore por suas metas. Senhor, estes são os meus planos. Mas que se faça a tua vontade. Dá-me sabedoria para alcançá-lo de forma honesta, de forma generosa. E hoje, meu dia, nós vamos rezar nessa intenção, pedindo proteção contra a ansiedade e sabedoria no nosso planejamento financeiro. Quero fazer agora uma oração por você. Uma oração muito forte. Eu quero que você reze comigo. Repita essa oração. Oração do dia. Hoje nós clamamos a vitória sobre a desordem financeira em nossas vidas. Repita comigo esta oração. Senhor, Tu és o Deus da ordem, não da confusão. Ajuda-me a organizar a minha vida financeira, com sabedoria e prudência. Ensina-me a planejar sem ansiedade, a me preparar sem deixar de confiar em Ti. Que meus planos sejam sempre flexíveis à Tua santa vontade e que eu nunca coloque minha segurança no dinheiro, mas sempre em Ti, Senhor. Escreva: eu confio em Ti. Jesus, eu confio em vós. Escreva: Jesus, eu confio em vós. São Miguel Arcanjo, afasta de mim toda desordem e ansiedade financeira. Que eu seja um bom administrador dos bens que eu recebi. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe agora com pelo menos 5 pessoas. Pode mandar também nos grupos, para os seus amigos. Tem gente que precisa dessa oração tão forte. Compartilhe agora. Em meio-dia em ponto, nós vamos estar juntos, ao vivo, rezando o poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os males na Quaresma de São Miguel. Eu espero você. Dá um like no vídeo. Quem não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sino, clica na mensagem todas e compartilha com 5 amigos. Amo vocês. Tamo junto na batalha. Até o céu.